de aplicar o filtro, a gente precisa entender três coisas. Primeiro, entre a nossa base de dados, meu intervalo, que na verdade é esse, e o intervalo onde a gente vai estabelecer os critérios, precisa no mínimo ter 3 linhas acima, né, ou abaixo do último critério. Ou seja, se a gente for colocar, e depois vocês vão entender por quê, no meu caso aqui, eu vou colocar, para vocês entenderem, para ter uma margem aqui, eu vou deixar algumas linhas, mas precisa ter no mínimo 3 linhas entre a nossa base e o último critério. Então, se eu tiver, por exemplo, um critério, meu último critério tem que ser aqui, porque abaixo daqui eu preciso ter 3 linhas vazias, ok? Esse é um primeiro pré-requisito. O segundo, que a gente tem uma base, enfim, independente do formato, independente dos nomes, a gente precisa ter uma base, um intervalo de dados. E depois que a gente precisa aqui ter o nome dos cabeçalhos, dos campos, das colunas em que a gente quer fazer o filtro. Não precisam ter todos, precisam ter os nomes das colunas onde a gente quer colocar o filtro, ok? Então, o primeiro critério que a gente vai usar é o igual, é o tradicional, né? Só que quando a gente trabalha com o valor exato, o valor preciso, a gente não precisa demonstrar ele com o sinal de igual na frente. Basta a gente colocar a informação aqui, né? Porque o filtro avançado vai entender. Vamos lá, na prática, como que isso funciona. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é, obviamente, escolher a opção. Então, a opção ela está aqui na guia dados, e na guia dados a gente clica em avançado. Ok? Então vamos lá. Aqui, para exemplificar, eu vou chamar sempre essas caixinhas de assistente, ok? Então, o que acontece? As informações, os exemplos, as condições que eu coloquei aqui, eu não vou tirar para a gente comparar se o que a gente está fazendo se está certo e baseado em qual parâmetro que a gente utilizou, ok? Então, na minha caixinha de assistente, o que eu vou fazer? A gente vai fazer essa primeira operação, que é onde a gente vai utilizar como critério. Então, vale lembrar que a gente vai fazer o seguinte: a gente tem duas opções, e essa caixinha de assistente ela demonstra isso baseado nos parâmetros, nos argumentos aqui. A gente tem a opção de aplicar um filtro avançado com duas finalidades. Primeiro, fazer o filtro na própria base, ok? E aí se assemelha, aí seria os 10% de semelhança que eu falei com o filtro tradicional. A única diferença é que a gente não vai filtrar aqui na base, né? A gente vai usar um campo, né, de critérios. Esse seria os 10%. E os 90%, na verdade, é quando a gente cria relatórios. Então, esse é o objetivo principal desse nosso trabalho. É por meio do filtro avançado a gente criar relatórios em uma aba diferente. O assistente, o que ele diz aqui? Primeira coisa, a gente precisa filtrar e dizer para ele se a gente quer filtrar a lista no local ou se a gente quer filtrar num outro local. Então, como primeiro exemplo aqui, a gente vai colocar para filtrar no local. Então, a gente vai deixar do jeito que está aqui. O intervalo da lista é o intervalo realmente da nossa lista aqui, que seria marcar esse nosso intervalo, ok? Como eu já tenho o meu intervalo demarcado aqui do A ao D, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha setinha, vou apagar a minha informação e eu vou vir aqui novamente e vou marcar o meu intervalo. E volto aqui na minha seta, e vocês percebam que agora, ao invés dele ter o intervalo, ele tem aqui meus dados. Por quê? Porque foi o nome que eu dei para minha tabela. No segundo campo aqui é meu intervalo de critério. Então eu apago, eu clico aqui na caixinha, e aí o que eu faço? Aqui, o que acontece? No nosso primeiro exemplo, que é a nossa primeira condição, o único critério que eu quero estabelecer aqui é um valor exato para o campo tipo. Ou seja, eu quero filtrar como se eu tivesse vindo aqui na minha tabela e estivesse vindo aqui e estivesse filtrando essa informação aqui. Mas como eu vou, na verdade, utilizar este critério, este é o meu intervalo de critério. Então, a própria sintaxe, o meu assistente, o meu argumento, ele vai sempre pedir essa informação. Esse é o primeiro exemplo. Então, eu preciso definir aqui, seja na primeira, na segunda, na terceira linha, seja quantos critérios forem, mas eu preciso sempre me referir partindo deste meu cabeçalho. E eu vou descer em relação aos meus critérios abaixo. Por quê? Porque o Excel ele vai entender
que se eu coloquei um critério embaixo de um respectivo cabeçalho, ele vai entender que eu quero filtrar nesta coluna, ou seja, na coluna tipo, tudo que é hortigranjeiros. É isso que a gente está dizendo para o Excel. Então, ok? Então a gente clica de volta e aqui, como eu coloquei filtrar a lista no local, automaticamente ele desabilita o copiar para aqui. Uma outra opção que eu tenho é que se eu quisesse, eu poderia colocar aqui somente registros exclusivos. Então ele pegaria, caso ele tivesse, por exemplo, aqui no caso de hortigranjeiros, eu quisesse definir um único registro, né, eu marcaria essa caixa para ele definir baseado nos meus critérios um único registro, tá, para essa seleção. Então eu vou clicar em OK. Então, vamos ver o que ele fez aqui. Então, como eu coloquei para ele filtrar no local, o que ele filtrou aqui? As duas linhas, né, independente do resultado aqui. Então, só vamos verificar se ele bate aqui com a nossa informação aqui. Então, ele filtrou duas linhas, com o vendedor Cardoso Ribeiro, os valores 6.300, 6.400 e a região Sul e Centro-Oeste. Ok? Então esses foram os dois filtros, então tá certinho aqui, ok? Eu vou limpar aqui o meu filtro e aí a gente vai ver esse mesmo exemplo, só que agora com a opção dele filtrar isto fora da base original, fora do intervalo. Então o que eu vou fazer? Vou vir novamente em dados, vou vir aqui em avançado. Novamente, aqui está o meu assistente e novamente a gente vai fazer para o mesmo exemplo. Então, só que ao invés de eu colocar aqui filtrar na lista local, que seja filtrar aqui, eu vou marcar para copiar para outro local. E aí eu posso definir tanto na minha base original quanto numa planilha à parte. No caso aqui, eu vou deixar aqui mesmo nessa base para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou marcar o intervalo da lista que eu posso marcar aqui, como eu falei, ou eu posso vir aqui e escrever o nome, porque eu já dei um nome para esse intervalo. Mas como eu já defini, eu vou deixar aqui e novamente eu vou aqui apenas apagar aqui, ou vou clicar na setinha e eu venho aqui e eu não preciso marcar, inclusive, os outros cabeçalhos. Se eu quero só filtrar esse, eu posso deixar simplesmente o meu cabeçalho e o meu critério marcado e marco na minha setinha novamente para voltar. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou marcar o copiar para outro local, porque independente de ser na minha planilha ou ser em outra planilha, não é na própria base. Então, e quando eu faço isso, ele me habilita essa caixinha para eu definir aonde que eu quero. Então, eu vou marcar aqui na minha linha 17, volto aqui na minha caixinha e vou clicar em OK. E aí, o que acontece aqui? Ao invés dele filtrar essa informação aqui, ele filtrou a informação separada. E aí, para a gente validar com a primeira condição, a gente pode perceber que ele trouxe as mesmas informações. Qual é a diferença? A diferença é que ele gerou um relatório, vamos chamar assim, como eu anunciei no início do vídeo. Ele criou um relatório baseado nos critérios que a gente definiu e não alterou a nossa base original. Foi isso que ele fez. A gente já conferiu aqui, viu que as informações confere com a informação da nossa primeira condição, ok?